Fala galerinha poderosa, eu sou da S, o seu apresentador poderoso, trazendo aqui pra vocês hoje um vídeo sobre Yakuza e Tokyo Revengers, o que eles têm em comum. Vocês irão descobrir hoje assistindo esse vídeo, mas antes já deixa aquele like aí que fortalece o vídeo. Lembrando que o United Cast da semana, o nosso podcast sobre animes, já saiu e é sobre Crunchyroll, o Anime Awards aí, quem serão os campeões. Eu dei muito rage aí no resultado, então se você quiser ouvir, vou deixar o link aí pra vocês na descrição. Senhores, em Tokyo Revenge acompanhamos Takemichi, um jovem rebelde que passa sua adolescência dentro de uma gangue e, quando adulto, vira um trabalhador decadente de meio período. Sobrevivendo com o pouco que ganha, ele se vê obrigado a voltar no tempo, bem lá no auge da sua adolescência, para salvar a vida de sua ex-namorada, por motivos que até então seriam desconhecidos da gente aí no início do anime. A obra se baseia na vida pessoal do autor, que fez parte de uma gangue na sua adolescência e sofreu para sair dela quando ainda era adulto, tendo de se esconder da polícia até mesmo em bordéis. Afinal de contas, nos tempos atuais, prostituição é uma coisa ilegal lá no Japão. Falamos disso em um episódio específico sobre prostituição, Japão e Kimetsu no Yaiba, correlacionamos as duas coisas. Você pode conferir aí no card, depois que acabar o vídeo, por favor. Assim como o personagem Draken de Tokyo Revengers, o nosso autor da obra passou bastante aperto e dificuldade. Como eu já disse, o cara teve que se abrigar até mesmo em bordéis para poder se esconder da polícia. Porém, o nosso autor é uma margem de erro aí de uma lista de pessoas que em grande parte tem que voltar pro crime, uma vez que elas não conseguem mais sucesso fora daquele ambiente ali criminoso da Yakuza. Pessoal, e antes de continuar com o vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui rapidamente, marcar para receber todas as notificações para poder assistir mais vídeos como esse. Dá essa moral para nós aí, porque o YouTube tá tirando muito inscrito aí, então checa isso se ainda tá inscrito. Para a maioria dos ex-participantes de gangues da máfia japonesa, a realidade é bem mais difícil. A Yakuza são membros de um grupo de uma organização criminosa originária do Japão, e esses membros são conhecidos por seus códigos de conduta bastante estritos e de natureza bem organizada. Afinal de contas, japonês é organizado até para ser criminoso. Os Yakuza têm uma grande presença na mídia japonesa e agem internacionalmente com um número estimado aí de 500 mil membros. Tem muito membro da Yakuza, hein, gente? Vamos combinar. A Yakuza é considerada uma organização semi-legítima e seus membros consideram sua renda como uma espécie de coleta de impostos feudais, assim como era feito no período aí Edo e demais períodos anteriores. A organização está envolvida em várias atividades econômicas, como a bolsa de valores e até mesmo o mercado imobiliário, sem esquecer ainda de bancos e grandes empresas. Alguns grupos se envolvem inclusive em atividades ilegais, como drogas, tráfico de mulheres, mas alguns outros yakuzas abominam essas práticas. Afinal de contas, não existe um consenso muito grande aí entre os mafiosos nesse sentido do que são negócios exclusos ou do que não são negócios exclusos. Normalmente, os novos membros de gangues costumam ser jovens em sua adolescência ou no início da sua fase adulta, assim como o nosso protagonista do anime, Takemichi. E por viver em situações difíceis, como pobreza ou com a negligência e violência dos pais, né? Porque lá no Japão, como também vimos no vídeo comparando aí Higehiro e porque várias adolescentes vão pra rua e vivem na prostituição, enfim, sem teto. Você pode conferir também nesse outro vídeo que eu vou botar aqui no card, por favor, no final do vídeo, não veja agora. Muitos desses jovens veem nas gangues, então, uma saída aí para poder fugir desse tipo de situação e se apoiar, como se fosse uma família mesmo. No anime, algumas coisas parecem ser fáceis para o protagonista, e sair ou entrar na Yakuza é algo bem simples, mas na realidade, para os que se arrependem de terem entrado para a máfia japonesa, a situação não é tão simples assim. Para aqueles que se arrependem de ter escolhido este caminho e querem retornar para a sociedade, o caminho é bem mais difícil.
As leis contra a Yakuza lá no Japão têm ficado cada vez mais restritas. Hoje, segundo a lei japonesa, a pessoa é legalmente tratada como Yakuza até 5 anos após ter saído dela. E eles são proibidos de abrir contas em bancos, alugarem casas e também têm dificuldade para conseguirem emprego. Porra, mas assim fica difícil reabilitar, hein? Sair do negócio, hein? A taxa de contratação de ex-Yakuza é de apenas 10%. Você não ouviu errado. Por isso eu disse que o autor de Tokyo Revenger era margem de erro, porque a taxa é muito pequena de sucesso entre as pessoas que saem da Yakuza. Alguns recorrem aos empregos de meio período e trabalham pesado em construções e nas reformas de estradas, ruas e etc. Mas nem todos têm essa sorte de conseguir um trabalho, mesmo que meio período. Por esta razão, muitos acabam retornando para a Yakuza, sendo a taxa de reincidência de ex-Yakuza maior do que de ex-presos. O destino desse pessoal é bem tenso, hein? E um fato curioso é que quando alguém entra pra Yakuza, é tipo um pacto pra vida toda, tá ligado? O membro precisa dispor de lealdade absoluta com o seu clã/família e, uma vez que infringe alguma regra da organização, ele é punido com a amputação da ponta do dedo mindinho em um ritual conhecido como Yubitsumi ou Yubitsume. Eu tenho os dedos na mão porque eu não sou vacilão, cara. Aquilo ali, depois que o cara cortou o dedo, é um pedido de desculpa pra você voltar nas atividades da máfia. No caso de novas infrações, eles vão cortando pedacinhos do dedo, passando para outros dedos subsequentes se o cara for um reincidente aí, né, de desrespeitar. A alusão a cortar o dedo está relacionado com o enfraquecimento da mão de um espadachim ao empunhar uma espada e desta forma significa também o enfraquecimento do membro com o seu clã. Muitos membros que resolvem abandonar a Yakuza têm problemas para se encaixar na sociedade, especialmente aqueles que perderam o dedo mindinho durante o ritual do Yubitsumi. A fim de oferecer uma vida normal e sem discriminação às pessoas, alguns fabricantes criaram uma prótese. Isso mesmo, já que a falta desse membro é imediatamente associada à facção criminosa, através dessa prótese de silicone, cuidadosamente feita para ser o mais realista possível, muitos ex-integrantes da máfia têm chance de se reintegrar à sociedade como cidadão de bem e assim definitivamente começar uma vida nova. Uma das características mais proeminentes de um membro da Yakuza são seus corpos tatuados, através dessa prática aí muito artesanal e antiga deles, conhecida como irezumi, e a prática é vista como um sinal de bravura devido à dor que o método inflige. Por outro lado, devido à associação com a máfia, muitas piscinas públicas e parques aquáticos lá no Japão proíbem a entrada de pessoas tatuadas. Olha aí, cara, que coisa triste, né? Cara, por isso então que existe o preconceito aí dos japoneses em relação às tatuagens. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, considere assistir esse outro vídeo que eu tô indicando pra vocês aqui, e eu espero que vocês estejam gostando desse novo quadro. Deixa pra mim aí a dica de qual o próximo anime que vocês querem correlacionar com qual tema que a gente vai providenciar o roteiro.